Olha lá, viu? E hoje não está tão frio como estava no dia que eu gravei o vídeo anterior. Hoje está um pouquinho mais quente, tá com quente é mentira, né? Tá com um tempo um pouco mais agradável para você não utilizar casaco. Na verdade, assim, eu estava utilizando casaco para vir, mas não precisei usar aqui dentro da sala porque ficou com um climazinho agradável, tá? Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Tá legal agora, porque ela tinha dado uma leve alterada aqui. Mas vocês sabem, né? Que o negócio é vídeo assim, eu não tenho nenhum tipo de organização aqui de profissionalismo ultra mega power produção. Vocês sabem que aqui é um diálogo que eu falo e você pode responder, ou simplesmente eu falo e você simplesmente absorve o conhecimento e aplica. Obviamente, sempre é importante lembrar que aplique o raio do conhecimento, pelo amor de Deus. Mas hoje fora essa brincadeira, eu quero dizer uma coisa assim, esse vídeo de hoje vai ser bem forte, bem forte. Eu vou trazer coisas relacionadas à minha vida e o quanto que você pode ser resiliente, o quanto que você pode se reerguer na vida e o quanto você pode levantar. E aí eu tenho certeza absoluta que você já sofreu na vida, eu tenho certeza que você já passou por perrengues, e eu tenho certeza absoluta que você já caiu feio na vida, você já tomou tropeços. Eu tenho certeza que alguma dessas coisas já aconteceu na sua vida. E por essas quedas e por esses tropeços é que você se tornou quem você é. É quem eu me tornei, quem eu sou. E eu já tomei, assim, inúmeros tombos na minha vida, já fui um cara que já sofri muito, já tive muito problema, só que eu tô aqui, sorridente, produzindo vídeo, firme, cheio de experiência para te contar, cheio de coisas para te falar e que, assim, a vida é essa. A gente está aqui hoje por causa do que a gente passou. E hoje a gente tem a experiência que a gente tem hoje por causa das experiências que a gente teve. Então, hoje eu quero dizer para você sobre resiliência e o quanto a gente consegue reerguer na vida, quanto a gente consegue se levantar, independente do tombo, independente do problema que a gente tiver. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudio, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e estou aqui para plantar uma sementinha de prosperidade na sua cabeça. Que você consiga regar essa plantinha, essa sementinha que eu acabo de colocar na sua cabeça, que você germine ela e que ela te dê bons frutos de prosperidade, de protagonismo e de uma vida muito plena e próspera. Eu estou aqui para te trazer vida e eu estou aqui para te trazer inspiração para que você alcance aquilo que você tanto deseja. Então, dito isso, vamos começar. Eu, eu vou ser bem honesto para vocês que quando eu estava montando esse vídeo aqui, eu, assim, não é que eu não queria, mas é que vai ser um momento duro para falar. É um vídeo que vai mexer comigo. Na verdade, quando eu estava montando o roteiro dele, ele de fato mexeu bem comigo. E eu vou contar uma história minha para você entender o poder da resiliência e o quanto que ela vai fazer com que você se reerga, com que você cresça na sua vida. E assim, antes de eu contar a minha história aqui para vocês, um pedaço da minha história, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Eu quero que você nunca, nunca na sua vida compare a tua história com a história do outro. Eu quero que você jamais, eu quero que você olhe e preste atenção na história que eu vou te contar, naquilo que eu passei, e que você não olhe para a minha vida como uma coisa simples ou como uma coisa tenebrosa. Eu não quero que você olhe para as suas dificuldades comparando com as suas. Eu não quero que você olhe para as minhas dificuldades e fale assim, cara, isso daí eu passo fácil. Você pode passar fácil, talvez outras pessoas não. E às vezes você pode sentir muita dificuldade em algumas coisas que outras pessoas acham muito fácil. Então, assim, nunca julgue o problema e a dificuldade do outro. Lembre sempre de compreender, entender e prestar atenção. Esse é o ponto fundamental para que você se torne uma pessoa melhor. Essa situação, assim, eu
não, assim, ela foi incômoda na minha vida, foi, eu acho que um dos momentos mais complicados na minha vida, e eu não, assim, eu vou relembrar eles para vocês entenderem um pouco do nível aqui que a gente chega na vida, que é o seguinte, eu não lembro muito bem a idade que eu tinha, talvez eu tivesse 22, 23 anos, talvez, eu trabalhava, eu estudava, fazia faculdade de administração e quase todo o meu salário ia para pagar a universidade, né? Então eu vivia a minha vida ali meio que no automático, estudando e trabalhando, porque eu sabia que aquilo era uma fase que uma hora ia acabar aquilo. E na época eu tinha uma namorada, tá? Que eu conheci na própria faculdade e a gente não tinha muito luxo. Ela também entendia que essa era uma vida que a gente não ficava amargurando, mas a gente entendia que ia ter um fim, que aquele momento era somente um momento, que era somente uma fase. Então a gente acabava não vivendo muito luxo, a gente curtia o que a gente podia curtir, a gente saía às vezes e evitava gastar o máximo porque ela também não trabalhava e aí acabava atrapalhando isso porque eu também não tinha muito dinheiro. Só que acontece, minha vida parecia que estava assim, caminhando a passos lentos, mas estava caminhando. Até que um belo dia, algo nesse caminho deu muito errado. Muito errado. Eu tive uma discussão complicada dentro do trabalho e eu me desentendi e acabei pedindo demissão, tá? Foi ódio misturado com insatisfação, misturado com imaturidade. Eu era um menino, muito jovem ainda, 22, 23 anos, era um cara com os nervos à flor da pele, né, as emoções borbulhando dentro de mim. E aí eu acabei me desentendendo dentro do trabalho, pedi demissão e, poxa, saí mesmo de costas, virei as costas e fui embora achando que as coisas iam acontecer de forma tranquila na minha vida. Só que acontece, as primeiras semanas até que foram legais, foram ok, porque eu tinha tempo que eu não descansava, que eu não aproveitava um pouco da vida, e eu passei a aproveitar um pouco dessa vida nesse pouco momento que eu tive. E aí eu comecei a procurar trabalho. Fiquei 1, 2 semanas curtindo, aproveitando, e depois eu voltei a começar a procurar trabalho, porque eu achei que ia ser fácil achar trabalho, porque eu tinha muita competência, porque eu era um cara muito trabalhador, porque eu era um cara muito comunicativo, e eu achei que eu ia conseguir fácil. E aí um ledo engano. Eu não achava. E aí eu corria atrás, eu procurava trabalho. E o que eu fazia a partir da manhã inteira, eu entregava currículo na rua, de papel, e em várias lojas, vários estabelecimentos, vários lugares para entregar currículo, e nada. E de tarde eu mandava e-mail em vagas de emprego que aparecia na internet. E aí, assim, o que acontece? Nenhuma oportunidade aparecia. Nada aparecia. Nada surgia para mim de trabalho, eu comecei a ficar mal, eu comecei a ficar triste, eu comecei a ficar muito para baixo. Eu comecei a me sentir meio que inútil, eu comecei a ficar chateado. E a minha namorada na época, ela foi legal demais comigo, porque ela sempre disse que eu ia conseguir. Ela sempre se preocupava, ela sempre dizia que ia conseguir resolver, mas eu não estava conseguindo. Não estava conseguindo achar trabalho e o tempo foi passando e eu fui ficando mal, eu fui me sentindo mais inútil e aí veio uma coisa muito ruim dentro de mim, que foi uma dor muito grande e uma sensação depressiva que eu tive na minha vida. Ela começou a invadir a minha cabeça. A ociosidade começou a atrapalhar a minha vida e atrapalhar o meu desenvolver. E aí eu não saía porque eu não tinha dinheiro, eu não queria nem andar na rua, eu não queria fazer nada porque eu não tinha dinheiro para fazer nada. E sabe como que eu pensava? Eu falava assim, pô, para que eu vou andar na rua se eu não tenho dinheiro para fazer nada? Eu sempre pensava isso. Eu falei, pô, para que eu vou andar na rua se eu não tenho dinheiro nem para comprar uma bala? Porque de fato eu não tinha. Eu não tinha dinheiro para fazer nada, não tinha dinheiro nem para andar de ônibus. Eu andava a pé. E aí, eu não tinha dinheiro para nada e nem para cortar o meu cabelo.
Eu não tinha dinheiro para cortar o meu cabelo, para ir no barbeiro, para cortar o meu cabelo. E assim, eu cheguei a um ponto que eu tive que pedir para minha namorada, na época, para cortar o meu cabelo. E ela não tinha a menor habilidade de corte de cabelo. Ela simplesmente pegou uma máquina, que era do irmão dela, de barba, e passou na minha cabeça e com uma tesoura de casa mesmo, essa tesoura de escola, essa aqui, ó. Tipo, essa tesourinha aqui. E começou a cortar meu cabelo, tipo, do jeito que dava. E assim, eu não tinha. A gente tentou, a gente se esforçou e ela, assim, foi um anjo que tentou me ajudar muito. Só que aí veio o fundo do poço, né? E aí o fundo do poço é aquele desejo que você tem de não existir. É aquele desejo que você tem de simplesmente sumir. É aqueles pensamentos de deixar o mundo, de fato. De ir embora. De sentir que a vida não tem mais sentido aqui. Que viver é muito complicado. E aí eu comecei a pensar em suicídio, comecei a pensar em tirar minha vida, eu pensei em realmente acabar com ela, porque ela já não estava tendo tanto sentido, ela não estava tendo tanto sabor mais. Eu acordava todo dia mal, triste, chateado, e eu fiquei assim durante longos e longos meses. E aí passado esse tempo aí mal, triste, chateado, a situação só piorava porque eu ficava pior. E eu não me tratei, eu não fiz nada. E eu amargurei essa dor meio que sozinho, mas eu não digo que sozinho porque tinham outras pessoas em volta que acabavam sofrendo com isso. Que uma dessas pessoas de fato era essa minha namorada. E ela sofreu muito porque eu insistia muito para que ela seguisse a vida dela. Eu falava com ela assim, não quero mais ficar contigo porque eu não tenho nada para te entregar, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou um simples cara que não deu certo. E eu não quero poder não sair contigo e não poder comprar uma coisa, não quero poder sair contigo e toda hora você ficar pagando a conta, eu não acho isso legal, acho que seja bacana, pelo menos justo a gente dividir. E ela sempre pagava a conta, eu me sentia muito mal e eu ficava muito mal e me sentia pior. E aí eu falei com ela, cara, vamos embora, termina aí, vamos acabar com isso. Só que, cara, ela nunca desistiu, nunca. Tanto que, assim, eu quero até fazer como é que fala? Quero até fazer um agradecimento a essa pessoa. Não sei se ela vai assistir um dia esse vídeo, mas eu queria dizer assim, obrigado. Obrigado por você não desistir, obrigado por você sempre estar comigo, obrigado por você, naquela época que foi tão difícil para mim, você ali não desistir de mim. E só que, assim, um belo dia eu me esforçando, mesmo tentando, porque eu nunca deixei de tentar, tá? Eu nunca deixei de mandar currículo, nunca deixei de procurar trabalho, nunca desisti, de fato. Eu acho que eu teria desistido se eu tivesse tirado de minha vida, mas eu não tirei. Eu seguia, mesmo que uma fagulha de esperança eu tinha. E aí, um belo dia, tentando, me esforçando, e aí, para quem não acredita, sinto muito, mas Deus apareceu. Ele apareceu. E ele apareceu de uma forma, assim, diferente, de ajuda. Não foi ele falando nada para mim, não tive contato com ele, não conversei com Deus, não tive nada disso. Ele simplesmente me entregou uma luz. Foi uma oportunidade de trabalho. E foi uma oportunidade que eu não estava esperando. Na verdade, é que eu menos achava que iria acontecer. E aí essa oportunidade de trabalho aconteceu. Eu mesmo assim estava mal, estava triste, estava deprimido, mas eu fui com a esperança e a energia que eu tinha, mesmo que pouca, de que eu ia sair daquele buraco, de que eu ia sair daquele negócio.
daquela situação ruim, daquela depressão horrível e talvez assim eu não recebi nenhum tipo de diagnóstico, mas eu acredito que sim, eu estava em um estado depressivo. E aí eu comecei a trabalhar, passado alguns meses de trabalho, eu vi que aquilo não resolveu muito. Aquilo não preencheu o meu vazio interno, aquilo não me encheu de felicidade, de orgulho, não. Simplesmente o trabalho, ele tampou um buraco que de fato estava ali, aberto, que era a falta de trabalho e de dinheiro, que era uma coisa que ainda sim me preocupa. Ficar sem dinheiro e sem trabalho são coisas que me prendem, me machuca, tá? Existem coisas na sua vida que você te prende, te machuca, que te preocupa. Para mim é falta de trabalho e falta de dinheiro. São duas coisas que assim me prendem muito, tanto que eu fico extremamente ansioso quando não tem um dos dois. E aí, essa luz apareceu, comecei a trabalhar, comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro e tal. E na época eu tive que trancar a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aí, passado um tempo, eu voltei a fazer faculdade, voltei a pagar minha faculdade, só que eu vi que, por mais grato que eu fosse ao trabalho que eu tinha ali, aquilo não ia me preencher. E o que ia me preencher? Eu ia encontrar uma coisa que fizesse sentido para mim. E eu falo para vocês isso porque assim eu fiz. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler, e eu fazia uma faculdade que eu queria mais agradar minha família do que eu mesmo. E eu comecei a estudar por conta própria de coisas que faziam sentido para mim. Comecei a correr atrás de coisas que faziam sentido para mim. Eu comecei a nunca mais parar. Eu entendi que minha vida ela não podia parar. Simplesmente eu não podia me acomodar. Eu não podia de forma alguma aceitar que aquela situação acontecesse na minha vida novamente. E aí eu continuei até aqui, como eu estou hoje, estudando, me dedicando, me esforçando cada dia que passe. Eu não gosto de trazer muito detalhe porque eu sou um cara mais reservado, mas eu queria trazer esse ponto para vocês porque muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por uma situação assim. E muitas vezes na nossa vida a gente vai amargurar uma coisa muito dura na nossa vida. Talvez seja um término de relacionamento, talvez seja uma demissão, talvez seja uma falta de dinheiro, talvez seja a perda de alguém. E eu falo para vocês isso porque de fato me emociona. De fato me mexe. E ter que reviver isso às vezes me mexe comigo, mexe com o meu emocional, porque eu não quero voltar a ser aquele cara que eu fui. Eu não quero voltar àquela época que eu tive. E como eu já falei para vocês, alguns tipos de doenças psicossomáticas, assim como a depressão, são uma doença que parte é hereditária, ou seja, parte vem de família. E a parte ser hereditária e familiar, você já tem um pezinho encostado ali na depressão, na ansiedade, o que quer que seja. Então, assim, é muito importante que você entenda isso para que você se cuide. E eu acho que foi o momento mais duro, talvez, eu acredito que sim, foi o momento mais duro que eu tive na minha vida com relação a esse tipo de situação depressiva. E, assim, eu quero que você entenda, dentro desse vídeo aqui que eu quero trazer para vocês de resiliência, que a vida, gente, ela é feita de altos e baixos. Em momentos da minha vida eu tenho fraquejos, em momentos da vida eu tenho minhas dificuldades, mas eu sempre gosto de lembrar e salientar para vocês que, assim, esses altos e baixos são para te lembrar que você não é invencível. Esses altos e baixos são para te lembrar que você não é indestrutível. Esses altos e baixos aí são para salientar na tua cabeça que se você não se cuidar e se você não se tratar, as coisas vão dar ruim, vão complicar. Então eu queria deixar isso bem claro para vocês, porque assim, às vezes eu tenho altos e baixos, como eu não sei se eu falei no vídeo anterior que eu fui parar no hospital esse ano, há poucos meses por causa de estresse, então assim,
Altos e baixos acontecem na nossa vida e eles estão ali para mostrar para a gente que a gente não é perfeito. A gente está aqui para aprender nesse mundo, a gente está aqui para sempre cair e levantar. E eu falo isso para vocês porque, assim, eu queria trazer um pouco dessa história minha para vocês, porque a gente pode se reerguer, a gente pode se levantar, a gente pode passar por cima de coisas e situações que vão mexer na nossa vida. E aqui eu quero te contar algumas coisas que eu deveria ter feito e que eu não fiz, e coisas que eu fiz e que me ajudaram a me reerguer, a ser uma pessoa mais resiliente. E eu vou te falar algumas outras coisas também, para que você entenda que a resiliência, ela de fato cair e levantar. E se você está hoje na queda, entenda que você pode se levantar. E você consegue se levantar. Você não está morto, você está me assistindo aqui. Então, se você está me assistindo, você tem a capacidade total de levantar. Só que através dessas coisas aqui que eu vou te passar, vão fortalecer e vão favorecer o seu levante. Tem coisas que eu não fiz e me prejudicaram demais. E eu vou te trazer os pontos aqui. Primeiro que me prejudicaram para você entender o quanto que isso fez com que eu me afundasse mais ainda e para que você não se afunde na sua vida no momento que você cai. Primeiro problema que eu passei na minha vida foi que eu não procurei ajuda. E isso me piorou. Eu era um cara orgulhoso. Eu era um cara horrível, assim, eu odiava pedir ajuda. Era um cara que eu não tinha... Eu achava que eu sozinho eu ia dar conta de tudo. Eu falava assim, vou pedir demissão, eu consigo arrumar um trabalho sozinho, eu consigo, não preciso falar para ninguém, eu vou dar conta, e eu fui me enfiando num buraco mais fundo. Ninguém sabia que eu tinha pedido demissão, meus amigos não sabiam, eu me afastei de todo mundo, e o que aconteceu é que, assim, eu não achava que ia dar conta, e não dei. Tanto que eu cheguei a um ponto depressivo de querer tirar a própria vida. E eu falo para vocês, não passem por esse tipo de situação. Então, assim, primeiro de tudo que eu quero trazer para vocês é procurem ajuda. Existem pessoas que amam vocês, existem pessoas que se preocupam com vocês, existem pessoas que gostam muito de vocês. E procurar ajuda, gente, é o ato mais humano, é o ato mais bonito, é o ato mais puro que alguém pode fazer. Pedir ajuda, porque você mostra que você é imperfeito, e nós somos todos imperfeitos. E eu falo para você isso porque quando você pede ajuda, sempre tem alguém para te ajudar. Um amigo, um pai, uma mãe, um tio, um avô, alguém vai te ajudar. Alguém está disposto a te ajudar. Alguém vai conseguir te ajudar. E eu não pedi ajuda, e nessa época eu me afundei muito. Isso me piorou demais. Eu quero trazer para vocês, larga de orgulho. E o orgulho não vai te levar a lugar nenhum. O orgulho só vai te afundar. O orgulho só vai arrebentar com a tua vida de fato. E esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Esse é o primeiro ponto que, assim, é uma dica e um conselho. Não seja orgulhoso e procure ajuda quando preciso, ok? Segunda coisa que me piorou demais foi que eu me afastei de tudo. De tudo. Me afastei de tudo. E o que é se afastar de tudo? Eu me afastei de pessoas, eu me afastei de atividades, eu me afastei de cuidados, eu me afastei de tudo. Eu me afastei de amigo, de familiar, eu me afastei, assim, de prazeres. Eu estava completamente sozinho. Sozinho. E eu falo para todo mundo, a pior coisa do mundo é você se sentir sozinho. E aí é a solidão que eu falo. Não é a solitude. A solitude é quando você está com prazer, quando você está com você mesmo sentindo bem. Mas não. Quando você está sozinho, quando você sente que não dá para sair e é só você com você ali, dói, machuca. Então eu falo para você o seguinte, não envenena a tua vida se afastando de tudo. Continue próximo das coisas, socializa. Às vezes você próximo dessas pessoas pode aparecer algum tipo de nova oportunidade que eu não tive. Por quê? Porque eu me afastei. Eu não encontrava ninguém, não falava com ninguém, não saía com ninguém, não fazia nada. Por quê? Porque eu queria viver aquele luto
eterno, e aquele luto foi acabando me afundando e me trazendo para uma linha muito pior. Então eu falo para você o seguinte: procure ajuda, primeiro. Segundo, não se afaste, esteja próximo. Não precisa ficar mostrando todos os seus problemas, se vitimizando. Não é se vitimizar, mas é você estar ali próximo. Falar que você está difícil, que está complicado, porque às vezes vai ter alguém que vai falar, pô, tem uma oportunidade aqui, tem outra ali e tal, e às vezes pode surgir uma coisa bacana para você. E a terceira coisa que me piorou demais, e talvez tenha sido a pior, e com certeza talvez não, ela foi a pior, que foi a falta de autocuidado. Eu parei de me cuidar. A minha autoestima foi indo para baixo, eu comecei a não ter mais confiança, eu desacreditei, eu passei a achar que minha vida estava só se afundando. Eu comecei a ficar gordo, comecei a ganhar muito peso, comecei a me sentir feio, comecei a me sentir incapaz, comecei a ficar extremamente tímido, então às vezes eu ia para entrevistas de trabalho, eu não conseguia falar, não conseguia me comunicar, eu gaguejava demais e as pessoas de fato não me davam oportunidade porque eu estava só me afundando e só me afundando. Então assim, eu buscava conhecimento, não queria ler, e aí eu vivi essa vida horrorosa e isso me fez muito mal. E essas três coisas que eu falo para você é o seguinte: procure ajuda, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Segunda, não se afaste das pessoas. E o terceiro que eu falo é assim: se cuide, continue se cuidando. Mesmo que você passe por uma situação complicada, tá? Continue se cuidando. E eu não falo só do corpo, tá? Eu falo da tua mente. Então, indo a uma terapia, frequentando um lugar que te dê prazer, socializando com as pessoas, isso é muito bom, isso é muito importante para a tua felicidade, para o teu nível de felicidade, beleza? Quarta coisa, e aí agora eu quero te dar pontos aqui para que você seja mais resiliente. Primeiro de tudo é não desistir. Eu, Cláudio, não desisti. Mesmo estourado, mesmo sem cabeça, mesmo sem meio que acreditar. Eu não desisti. Eu mesmo mal, sem esperança, pouquíssima energia, eu mandava currículo, eu corria atrás, eu falava, eu procurava oportunidade, mesmo sozinho, sem falar com ninguém, mas eu me dediquei, eu não desisti. Mesmo estourado. E eu falo para vocês, não desista dos seus sonhos. É muito importante que você não desista deles. Porque se você desistir deles, ninguém vai correr atrás por você. Então não desista dos seus sonhos, esse é um ponto importante. Não para. Continua, mesmo que devagar, rastejando, continua, tá? Quinto ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem esperança. E do verbo esperançar e não do esperar. Não é para você esperar que a vida aconteça, mas é você esperançar fazendo as coisas acontecerem. Eu, por mais que tivesse com problema, com dificuldade, eu fazia as coisas e eu imaginava um cenário legal. Eu imaginava que as pessoas iam me chamar, eu tinha expectativas. Eu imaginava que as pessoas iam me dar oportunidade, eu imaginava que as pessoas iam me tratar bem, eu imaginava que as pessoas iam, de fato, me oferecer alguma coisa positiva ali. E eu fui tentando nessa fonte de esperança que às vezes falta, uma luz no fim do túnel, eu encontrei essa luz no fim do túnel, que foi uma bênção que eu tive. Então, assim, continue acreditando. Por mais difícil que pareça, não espere. Faça e tenha crença de que vai vir coisas boas, ok? Não para. O negócio é não parar. E a sexta e última atividade que eu quero trazer para vocês de resiliência é que eu quero que você entenda que tudo é uma fase. Só que é uma fase que você precisa entender que só você vai sair. Só você é capaz de pular essa fase, só você é capaz de vencer essa fase. Às vezes pode ser uma fase longa, pode ser uma fase que vai demorar, pode ser uma fase que vai atrapalhar e que você está incomodado, ou incomodada, nervoso de querer sair daquilo ali. Mas que vai passar, que vai, assim, ter um momento ali para acabar isso. Basta ter fé, basta você ter dedicação e basta que entender que confia que o teu momento vai chegar. Confia que o teu momento ele vai se germinar, ele vai trazer coisas boas. E assim,
Para finalizar esse vídeo de hoje, está sendo até um pouco mais curto, porque isso mexe muito comigo, com o meu emocional. Eu quero trazer uma estrofe para você de uma música que eu sempre lembro e sempre me emociono toda vez que eu lembro, que é uma música do grupo Revelação, que por mais que seja um pagode, é uma música muito legal porque a letra ela é muito interessante, que é a seguinte: ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. A sua hora vai chegar. E eu quero te dizer que a tua hora vai chegar. O teu momento vai chegar. E se você está passando por um problema, por um processo de dificuldade, eu quero que você entenda que a tua hora vai chegar, mas você precisa se reerguer. Você precisa se levantar. E hoje, exatamente hoje, eu estou passando por uma situação dura, complicada na minha vida também. E mesmo assim, a gente cai, a gente aprende e a gente levanta. Hoje eu sou um cara bem mais cascudo do que eu era. Hoje eu sou um cara que eu venço dificuldades com mais facilidade. Por quê? Porque a gente vai aprendendo na vida, né? A gente vai enfrentando coisas e a gente vai ficando mais cascudo. E eu falo para você o seguinte: enfrenta, enfrenta. Bota na sua cabeça que você é capaz e enfrenta. Porque hoje eu estou passando por uma situação assim meio conturbada. Não é impossível, porque nada é, mas é uma situação difícil, mas que assim, eu entendo que eu posso vencer. Eu entendo que eu posso batalhar. E aí o que eu faço? Eu entendo as ferramentas que eu posso utilizar. Eu posso pedir ajuda, eu não me afasto, eu não sou orgulhoso, eu tenho fé e dedicação de que aquilo vai acontecer. E obviamente eu trabalho. Eu corro atrás, eu me dedico, eu me esforço. Porque o tombo, ele pode acontecer e ele vai acontecer. Eu quero trazer isso para vocês porque, assim, um bebê, até 2 anos de idade, ele cai em média 2.000 vezes até os 2 anos de idade. Ou seja, ele cai 1.000 vezes a cada ano. É mais de uma queda por dia, em média. Então, se você for olhar, imagina se um bebê caísse e falasse assim: pô, eu acho que andar não é para mim não, vou ficar aqui deitado, vou ficar rastejando. Não é. Então, assim, se inconforme com isso. Olhe para a tua vida e fala assim: cara, eu vou seguir, eu vou levantar, eu vou fazer as coisas acontecerem. E você é capaz. Só você é capaz de fazer isso. Então, eu queria trazer esse ponto para vocês, porque assim, vai com fé, vai com confiança. Por mais que às vezes seja difícil, vai da forma que você pode, porque eu tenho certeza que você vai vencer. Tá bom? Então, esse vídeo foi mais um conselho de um amigo do que um vídeo propriamente dito. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: confie, acredite em você. Se você caiu, você é capaz de levantar quantas vezes for possível. Porque você, quando era criança, levantou, e você, hoje adulto, pode levantar muito mais e com muito mais força. Ok? Então, no mais, eu desejo gratidão por você que chegou até o final desse vídeo. Se você gostou, obviamente te peço para você deixar seu joinha, compartilha, comenta com quem faz sentido e, obviamente, assim, trago para você. Muito obrigado, de verdade. Obrigado por você estar aqui e agradeço por estar compartilhando um pouco da minha história com vocês, que era uma coisa que eu não tinha feito, eu acredito, até então, uma coisa um pouco mais profunda, um pouco mais dura, tá bom? Então, muito obrigado por a gente estar compartilhando esse comentário, esse vídeo aqui junto e até o nosso próximo vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.